Olá, meus amigos, tudo bem? Professor José Humberto aqui hoje com vocês. Nós vamos falar sobre o financiamento imobiliário e, com a perda desse imóvel, quem será responsável pelo pagamento do IPTU. Pessoal, se você gostou do tópico que nós vamos trabalhar aqui hoje nesse vídeo, já deixe o seu like, se inscreva no canal, o maior canal de direito empresarial aqui no YouTube com o professor José Humberto. Muito bom ter sua presença. E o que nós vamos falar aqui hoje? Sobre alienação fiduciária de bem imóvel. Isso mesmo. Para analisar melhor essa questão, vamos entender como é que funciona essa modalidade de contrato empresarial, um contrato bancário, e muito comum nessas relações de financiamento da casa própria, por exemplo. Quando o comprador está interessado em adquirir um imóvel e não possui o capital integral para quitar aquele imóvel junto ao vendedor, seja uma construtora ou um particular, ele busca um empréstimo bancário e é feito através, em regra, de alienação fiduciária. Essa alienação fiduciária está prevista na Lei 9.514, de 1997. A legislação ela é muito interessante porque favorece a disponibilidade de crédito e, como o próprio imóvel fica em garantia, os juros são mais baixos. Percebam aí que o financiamento da casa própria ele tem um juros mais baixo do que demais modalidades de empréstimo. O que é interessante nesse contrato, ou nessa contratação, é que o comprador fará o empréstimo junto à instituição financeira, o banco paga a construtora ou o particular, que no caso é o vendedor, e aí formará uma relação entre banco e comprador. O comprador, ele devedor, será chamado de devedor fiduciante e o banco será chamado de credor fiduciário. E como é que fica essa relação no momento da contratação? O devedor transferirá a propriedade do imóvel para o banco, para o credor fiduciário, só que o banco, ele cederá a posse do imóvel ao devedor. Então, quem financia o imóvel da casa própria fica na posse do bem, utiliza do imóvel durante o período da contratação e pagará uma parcela mensal de amortização desse financiamento. Quando terminar a quitação deste pagamento, deste débito, haverá o retorno da propriedade automática ao devedor. Então, veja um exemplo. José Humberto comprou o imóvel, fez a alienação fiduciária, vou pagar uma parcela todo mês, quando terminar de pagar, o imóvel voltará para a minha propriedade. Essa é automática. O próprio banco manda uma carta dando anuência para levar ao cartório de registro de imóvel para retirar aquela averbação que consta lá que o imóvel está financiado. Pois bem, se essa relação existente entre o banco, credor fiduciário, e o devedor, que é o comprador, devedor fiduciante, não tiver problemas de inadimplência, o contrato tramitará normalmente até a quitação e o devedor deixará de ser devedor e se tornará o proprietário do bem. Caso isso não aconteça, o que prevê a Lei 9.514? Que em caso de mora, de inadimplência, a instituição financeira notificará extrajudicialmente o devedor para que purgue essa mora, cancele a mora, no prazo estabelecido em lei, sob pena de consolidação da propriedade, perda do imóvel. Como é que isso acontece? A própria instituição financeira paga o imposto ITBI lá no cartório de registro de imóvel, consolida a propriedade, ou seja, a propriedade voltará integralmente para a instituição financeira, que deverá levar esse imóvel a leilão num prazo de 30 dias. Leilão extrajudicial. Veja, não tem processo na justiça. Neste caso, artigo 26 e 27 da Lei 9.514 já estabelece um procedimento muito rápido. Isso é, não pagou, não purgou a mora, consolida a propriedade, o imóvel vai a leilão e alguém arrematará esse imóvel, sendo então o novo proprietário do bem. E aí surgiu a questão que é objeto desse vídeo, que prevê o seguinte: bem, e se houver inadimplência de IPTU,
que é aquele imposto, né, que todos os imóveis pagam aí nas cidades por ter este bem, por ser proprietário. E se houver dívida de IPTU, ela será do credor fiduciário, do banco, ela será do devedor fiduciante, quem estava ocupando o imóvel. Quem que deve assumir essa dívida? Ou se ela será de ambos? Nós temos perante o STJ, Superior Tribunal de Justiça, um julgado recente, agora de março de 2022, que foi publicado, através de um recurso ARESP 1796224. Esse ARESP trouxe a seguinte determinação, que o credor fiduciário, aqui é o banco, né, ele não responde pelo IPTU antes da consolidação da propriedade e da emissão na posse. O que isso significa? Que o banco, que é o credor, só assumirá o IPTU deste imóvel, objeto da contratação, da garantia, a partir do momento que ele consolida a propriedade e emite na posse. Aí sim, ele terá essa responsabilidade do imposto. Onde isso foi decidido e com qual argumento o STJ chegou nesse entendimento? O STJ trouxe que lá no Código Tributário Nacional, lá no artigo 34 desse Código Tributário, prevê que o contribuinte desse imposto, o responsável, né, é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil e o seu possuidor a qualquer natureza. São esses três sujeitos. E no caso do credor fiduciário, que é o banco, apesar de ser o proprietário do imóvel, mas ele não tem essa propriedade efetiva consolidada, ele precisa consolidar a propriedade para então ser um proprietário efetivo. Neste caso, com esse entendimento do STJ, ficará responsável quem financiou o imóvel, o devedor fiduciante, por essa dívida de IPTU. Nós temos, evidentemente, aqui uma situação que gera uma dúvida, porque se o devedor fiduciante é quem deve pagar esse imposto, se ele não tiver propriedade ou bens para fazer esse pagamento, o IPTU ficará em aberto e o IPTU está atrelado ao imóvel. Caberá ou não a quem arrematar esse imóvel num eventual leilão a responsabilidade por esse IPTU? Então, ao que parece, o STJ transferiu para ou o devedor fiduciante ou a esse arrematante para que faça o pagamento deste imposto, uma vez que lá no leilão deverá constar que esse imóvel ele tem uma dívida de IPTU XYZ, um determinado valor, para que o interessado saiba o que ele está adquirindo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Não sei se concordaram com esse julgado, né? Porque o imóvel ele tem a dívida de IPTU e, neste caso, de alienação fiduciária, foi transferido para o devedor fiduciante e não para a instituição financeira, mesmo sendo proprietária, sujeita à consolidação. Isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe esse conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal. A maioria dos nossos ouvintes, vocês aí que assistem os nossos vídeos, não são inscritos no canal. É muito importante ter você aqui com temas atuais do direito empresarial para concurso, para graduação, pós-graduação, informações muito relevantes. Obrigado pela presença de vocês, lembre do nosso canal do Telegram e até breve, até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal, um grande abraço.